Bom dia, gente, tudo bem? Vou conversar com vocês hoje um minutinho sobre a avaliação diagnóstica que foi aplicada por meio da plataforma Plural. E vocês receberam, tanto no grupo, e alguns receberam isso de forma física, né? Quem não recebeu de forma física pode pegar comigo, mas eu tabelei todos os resultados da escola. Eu acho que assim é bastante importante que a gente pare para fazer uma reflexão sobre o resultado, né? Por quê? Porque, assim, é uma avaliação diagnóstica, é um conteúdo que a gente não sabe que caiu, mas compensa a gente observar quais questões eles acertaram, quais questões eles erraram, e a partir de então a gente vai traçar um plano de intervenção pedagógica ao longo desse semestre. Então, a ideia é que a gente realmente retome isso tudo até julho. Então, para isso, eu preciso que vocês considerem a prova. Essa prova ela é liberada para todos os professores, né? Eu já tinha liberado o acesso na conta do aluno, mas agora vocês podem olhar enquanto professor. E aí eu vou mostrar como que a gente tem acesso a esse resultado e o que eu gostaria que vocês considerassem para isso, né? Após esse vídeo, eu vou marcar com vocês uma reunião para a gente poder conversar, verificar o que procede para a gente retomar, o que ainda não é viável. O que eu quero dizer com isso? Os conteúdos, quando a gente pensa no ensino fundamental, às vezes eles estão fora de ordem, dependendo do material. Apesar da BNCC propor assim, uma normatização sobre o conteúdo, algumas matérias elas aparecem em séries repetidas, tá? E especialmente, vou dar um exemplo em língua portuguesa. Tem conteúdo que ele vai se repetir no sexto, sétimo, oitavo e nono. Tem habilidade que é sexto e sétimo. Então, às vezes, aqui no sistema Mackenzie, o aluno não viu isso no sexto, mas verá no sétimo. E aí, às vezes, esse conteúdo entrou na avaliação diagnóstica e o aluno não conseguiu entender. Então, eu preciso desse feedback de vocês, de saber por que ele errou. Ah, isso a gente ainda não ensinou. Ok. Por que ele errou? Ah, isso ele errou porque eles não estão entendendo. Então, carece uma intervenção. Eu até conversei já com a Laís sobre isso. Por exemplo, ela fez uma avaliação sobre o conteúdo de história no primeiro médio. E ali havia, por exemplo, questões que ela falou, não, isso eles viram, eles erraram porque eles confundiram, né? Estavam dentro do contexto, mas erraram. Então, assim, compensa retomar? Compensa. Então, essa é a visão que a gente vai ter. Então, a gente vem aqui na lateral, eu venho simulados e provas, perdão, gente, relatórios, resultados de avaliações. Aqui eu tenho o resultado da escola inteira, estou logada na conta do Alan, e aí eu vou entrar aqui no sexto ano, tá? Eu poderia entrar no sétimo também, uma disciplina que ele tem. Então, vem aqui participação, área, eu consigo perceber quantos alunos participaram. São 19 inscritos, praticamente a sala inteira fez a prova, tá? Acho que se talvez um aluno tenha ficado de fora aqui, porque 95%. Vem por áreas também, essa participação por área, tá? Da escola, da sala. Eu tenho as disciplinas, mas eu vou entrar direto na parte da prova, porque eu acho que é aqui que interessa para vocês. As demais eu fiquei aqui observando, né, enquanto coordenadora. Mas aqui eu vou entrar na parte de português. São 15 questões e eu tenho a prova inteira aqui, tá? Então, por exemplo, vem o textinho da bola. Esse textinho ele é bastante comum nos materiais didáticos, tá? E aí ele vem perguntar, o tema central da crônica é... E aqui a gente tem, por exemplo, ó, 47% dos alunos acertaram. É um número bom, mais ou menos, porque tema central é uma coisa que se trabalha desde primeira série, já começa, entenderam? Então, assim, não é uma questão para aluno errar, tá? Isso pra gente acende uma lanterninha, sim, tá? Isso foi conteúdo que já todo professor trabalha em todo o texto em língua portuguesa. Por exemplo, a segunda questão, no verso destacado, os travessões, pontos de exclamação indicam o quê? Aqui é o efeito de sentido provocado, né? Então, não é, assim, uma habilidade muito fácil, mas 37% de acerto também não é um resultado interessante. Por quê? Porque isso é um exercício que vem todo ano.
é sempre trabalhado, uso de travessão, uso de exclamação. Então, sinal de pontuação. No sexto ano eles não estão acertando. Tem que acender a lanterna amarelinha de novo, gente. Por exemplo, uma outra questão aqui, ó. Expressão informal no contexto do conto significa. Isso aqui é um exercício de inferência. Inferência é uma habilidade que deve ser trabalhada em todas as matérias, né? A inferência é quando a gente lê algo que não está exatamente escrito. Então, é a questão realmente de leitura. Então, é uma habilidade mais difícil, mas, pelo visto, na questão ela está um pouco mais simples. Então, a gente tem 84% da sala acertando, isso é um bom resultado, tá? Aqui já veio uma questão de arte, vou pular porque não é minha área. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem fazer um filtro, ó. Ah, porque, por exemplo, em linguagens tem arte e português. Em ciências da natureza, ficou só ciências mesmo, tá? Não separem química, física e biologia, apesar de no ano ter. Em ciências humanas, é história e geografia. Então, a gente pode, ó, vou filtrar só português, por exemplo. E aí, as questões de arte já não vão aparecer aqui para mim, tá? Ó, tem outra questãozinha aqui, ó. Por exemplo, a conjunção mas expressa a ideia de. Conjunção mas, por exemplo, é questão de oração coordenada. Aqui nem muitos acertaram, mas é uma matéria que vai voltar com força, principalmente no nono ano, oitavo, quando começa a trabalhar com questão de período composto. Então, isso os alunos ainda vão aprender novamente. Finalidade do texto, eles foram bem. Tirinha, geralmente, no resultado não é. Ó, dois textos, a comparação de texto não é uma habilidade fácil. Então, isso eles vão continuar vendo com frequência. Aqui, ó, qual o efeito cômico do quadrinho? Gente, é uma habilidade bem complexa. E se vocês podem trabalhar, eu vejo que a Laís também trabalha isso em história, nas provas. Eu já vi isso aparecer em prova de geografia. É bom, acho que assim, em geral mesmo, quando vocês trabalharem tirinha em prova, explorarem essa ideia do efeito de humor, porque realmente é uma habilidade que os alunos vão muito mal, porque eles confundem humor com achar graça, tá? Então, isso vai repetir em muitas matérias. Eu acho que seria bem interessante se mais professores pudessem realmente focar nisso, tá? Aqui é exercício de coesão, né? O pronome dele. Eles vão continuar vendo esse tipo de exercício, principalmente no sétimo ano. Ó, leitura de mapa gráfico, eu acho que vamos ver como que eles foram resultado. Foram bem, mas eu acho também interessante porque leitura de gráfico aparece tanto em geografia, como em português, como em matemática. Eu acho que a gente pode explorar isso bastante, explorar nas provas. Uma outra orientação também que eu ia pedir para vocês, bom, rima, não vou ficar explorando a prova de português aqui também, mas eu queria também deixar aqui com vocês para a gente explorar, por exemplo, na interdisciplinar e outras provas, questões como essas aqui. Aqui na plataforma tem um ambiente, não consigo voltar para lá agora, porque eu não, para eu voltar ele me trava no início, mas tem um ambiente, gente, que vocês conseguem puxar questões prontas. Ó, voltei para o início, então vejam bem aqui, ó, venho no Maestro, meus conteúdos, e aqui tem exercícios prontos de Enem, vestibular, da plataforma, e vocês podem tirar questões daqui para as provas, ou mesmo para interdisciplinar. Então, vou colocar atividades do banco, que são questões que já tem no material. Eu vou pegar um sexto ano, por exemplo, e a disciplina eu vou focar em língua portuguesa. Ok, buscar. Quando eu faço essa busca, eu já tenho vários exercícios aqui com a habilidade também, tá bom? Vamos ver aqui em cima, tem como se fosse um subtítulo, olha, código do conteúdo, ensino língua portuguesa. Esse código do conteúdo, depois eu vou descobrir onde que a gente acha o conteúdo específico, tá? Tem um filtro aqui, eu vou colocar questões objetivas para filtrar. Deixa eu sair daqui.
Ver se o filtro foi, aplicar filtro aqui. Eu tô caçando para ver se eu consigo filtrar o conteúdo também, tá, gente? Deve ter em algum lugar aqui. Eu que não fucei tanto, mas a gente tem exercícios, ó, prontinhos para a gente explorar interdisciplinar. Os alunos reclamam muito que a prova é longa, né? Mas isso precisa ser trabalhado com frequência em sala de aula também, esse tempo de prova, né? De repente a gente colocar questões com mais textos, principalmente, por exemplo, provas das exatas que acabam trabalhando com conceito de cálculo, né? Se vocês olharem como ela aparece aqui, ó, vamos voltar numa prova de matemática, por exemplo, as questões elas não aparecem. Deixa eu pegar um nono ano para a gente dar uma olhada. As questões não aparecem só um exercício. Aqui não tem dados, gente, porque ele não tem essa turma, tá? Então eu tenho que voltar no sexto ano, porque o Alan não tem. Vou pegar o sétimo, por exemplo. Prova, matemática, vamos ver se libera para ele. Libera porque ele tem sétimo ano, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê a prova de matemática, elas vêm todas dentro de um contexto, de um texto. Então, assim, professores de matemática, química, física, né? A gente tenta evitar exercício só com calcule, efetue, porque isso são exercícios que a gente faz de treino em sala. Mas as avaliações, elas vêm sempre dentro de um contexto, isso no vestibular, no Enem. Então, se a gente não trabalha nessa linha, eles não vão bem numa diagnóstica, eles não vão bem num trainee de Enem. Então, tentar, gente, todos os professores, focar em enunciados mais trabalhados, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês olhem os resultados de vocês, percebam se compensa ali uma retomada. Preciso dessa avaliação individual de cada um. Eu acho que o resultado, eu não quero pensar se é um bom resultado ou um resultado ruim. Eu não estou pensando nisso, mas eu quero traçar uma estratégia para esse resultado, tá? E não é questão também de julgar nada. É só olhar o resultado friamente e pensar em estratégias para a gente poder ter um resultado melhor no final do ano. Tá bem, gente? É isso. Um bom dia para todos.